Muito bem, meu microfone estava montado. Boa tarde a todos, todas que estão aí. Bem-vindos ao nosso, acho que 11º encontro nessas atividades não presenciais. E o tema do nosso encontro, que estará conosco nas próximas semanas, né, não vai ser só de hoje, é a física ondulatória. Então, a nossa primeira aula é uma aula de introdução à física ondulatória, onde a gente vai ver o que é uma onda, como que elas se classificam, se dividem, quais são as características da onda, e se ainda der tempo, a gente vai chegar na equação fundamental da ondulatória, que ela vai nos acompanhar aí ao longo de todo o nosso estudo das ondas. Depois, mais para frente, nós vamos ter uma parte onde ela é muito mais teórica, no sentido de tem mais conceitos do que exercícios, que é o estudo dos fenômenos ondulatórios, que é parte bem importante também nos concursos vestibulares, também, né? Cobra-se muito esses fenômenos ondulatórios, difração, reflexão, refração, enfim. Tá? Então a gente vai gastar um tempo, investir um tempo estudando isso também. Por agora, então, vamos para o nosso primeiro slide, nossa primeira apresentação, nossa primeira parte, que é a introdução à física ondulatória, certo? Então, como vocês já sabem, vou desligar minha câmera, não vou mais ver o chat. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês me chamem no áudio e eu respondo vocês, ok? Vamos lá. Muito bem, então, a introdução à física ondulatória é a aula de número 1, obviamente, dessa parte, né, da física ondulatória. Então, introdução. Claro que a primeira coisa que a gente precisa entender, ou a primeira coisa que a gente precisa estudar, é o que é uma onda, certo? Definir o que é uma onda. A gente sabe, a gente fala de onda, né? É a onda do mar, será que ela é uma onda? A onda que o surfista surfa, a onda. Eu já citei antes de começarmos sobre o som é uma onda, a luz é uma onda. Quando a pessoa está enrolando para fazer uma coisa, está fazendo onda, será que isso também é uma onda? Bom, dentro da física, o que é uma onda? Uma onda, gente, é uma perturbação, uma oscilação, tá? Que se propaga, ok? Uma oscilação que se propaga ao longo de um meio material ou não. A gente vai ver isso depois, tá? Então, de uma certa forma, você percebe que também está relacionado com energia, tá? Porque quando eu falo de perturbação, essa perturbação pode ser uma vibração mecânica, como, por exemplo, eu batendo o dedinho numa superfície de uma água com certa frequência, no movimento oscilatório, eu vou gerar uma perturbação que vai se propagar. Essa perturbação é mecânica, é um movimento. Eu tocando, afundando o dedo na água e subindo o dedo. Pode ser mecânica, tá certo? Então aí é uma energia cinética, né? Tudo parece que é energia. Calor é energia, temperatura é energia, e uma onda é uma certa quantidade de energia. Seja ela mecânica, ou seja ela de uma outra natureza. A gente vai ver certinho essas duas naturezas. Uma vibração ou uma oscilação elétrica ou magnética. Uma carga elétrica que oscila, e gera um campo magnético que oscila, e gera uma oscilação numa carga magnética. Essas duas coisas se interferem entre si. E que se propaga por meio de um espaço, tá? Então, aqui eu tenho uma definição para vocês, nesse box azul aqui, que a resolução está bem ruim, né? Onda é uma perturbação fornecida por uma fonte a determinado meio, tá? Quando eu falo meio, ele pode ser um meio material, como o ar ou a água, ou pode não ser material, pode ser o vácuo. E
E aí tem uma frase que vai, né, latejar na cabeça da gente. Uma onda jamais transporta matéria, transporta apenas energia. Tá? Então, é uma quantidade de energia que vai se mover ao longo do meio, vai ser de um ponto e vai chegar a outro. Seja ela, então, essa energia mecânica, ou seja ela, essa energia eletromagnética. Tá bom? Gente, essa é uma das inúmeras formas de definir onda, tá? Como eu falei, se me perguntarem como é que eu gosto de definir onda, eu gosto de definir como uma quantidade de energia, tá? Que se propaga por um meio, certo? Então, essa quantidade de energia é uma perturbação, ela tem que ter oscilação, essa perturbação tem que acontecer com certa frequência, que é outro termo que vai nos acompanhar aqui, com certo período, certo? Mas é uma quantidade de energia. Tá? Então, aqui tem um texto que vocês podem ler depois, né? Mas quando a gente fala que um surfista pegou uma onda, ele não pegou uma onda, tá? Uma onda, ela tem que ser uma série de oscilação, tá certo? Ou seja, quando o surfista está na onda, ele está, na verdade, está em uma oscilação da onda, ou ele está em um pulso, tá? Então, aquilo não é onda, certo? Então, o que ele surfa é uma onda. Uma sucessão contínua de pulsos, tá aqui a frase seguinte, aí sim é denominado uma onda, tá? Então, ainda que as ondas que os surfistas não transportem matéria, essas ondas também não transportam matéria, o que eles chamam de onda seria, na verdade, para a física, apenas um pulso. Ah, professor, mas como assim a onda do mar não transporta matéria? Eu vou na praia, a onda arrasta as coisas, né? Depois ela devolve, né? A maré sobe, a maré desce. Já perceberam esse fenômeno? Ah, é verdade, acontece. Mas aí não é a onda transportando a matéria. Ok? Não é a onda, é o movimento das marés que vão e vêm e que transportam um objeto. Tá? Depois a gente vai ver numa animaçãozinha que quando eu tenho uma onda na água, o movimento não transporta ninguém, né? Ele apenas provoca oscilação no objeto, ok? Bom, classificação de ondas. Então vamos conhecer os tipos de ondas que existem. Quando a gente vai classificar as ondas, fiquem espertos para não gerar confusão. A gente tem dois tipos de classificação. Então, a primeira classificação é quanto à natureza, que é o mesmo que dizer que a gente classificar a onda quanto à sua essência, ok? Classificação quanto à sua natureza, quanto à sua essência. Lembra que eu falei? Uma oscilação mecânica ou uma oscilação eletromagnética? Aqui é a chave, tá? O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é fruto de uma oscilação mecânica. Tá? É uma quantidade de energia cinética que está se propagando ali, de um movimento, de um meio, tá? De um meio. Tá? Então, ou é a onda no ar, o som, né? Se propaga no ar. Ou é uma onda numa corda, ou é a onda dentro da água, tá certo? Então, tudo isso é ondas, tudo isso que eu dei exemplo, é de ondas mecânicas. Então, esse é o primeiro tipo de onda com que eu encontro quando eu classifico quanto à natureza, onda mecânica. Tipo de onda que se propaga apenas em meios materiais. Tá? É a primeira frase que está ali no slide. Por que meios materiais? Porque ela é uma perturbação do próprio meio. Então, essa onda não pode se propagar na ausência de meio. Como assim ausência de meio, professor? Em um lugar onde não há matéria, ou seja, no vácuo. Elas não se propagam no vácuo. Essa é a principal característica da onda mecânica. Só podem se propagar em meio material. Não pode se propagar no vácuo. Mas por quê? É óbvio, não é? Porque esse tipo de onda é uma perturbação de um meio. Então, se não tem meio, não tem como ela se propagar. Por isso, vocês sabem muito bem qual é o grande exemplo de onda mecânica? O som. Tá? Que é uma onda que não se propaga no vácuo. Né?
A gente fala muito disso dos filmes de batalha intergaláxias, que tem sons de explosão. O som não pode se propagar no espaço sideral, porque lá nós temos aproximadamente vácuo. Bom, é o único exemplo de ondas mecânicas? Não, eu citei onda na água, onda na corda, tudo que você pensar que é uma perturbação de um dado meio, é uma onda. Tá? Uma mola sendo esticada e solta é uma onda mecânica. Por quê? Porque você criou uma perturbação nas partículas da mola. E essa perturbação se propaga ao longo da mola. Então, isso é uma onda, isso é uma onda mecânica. Tá? O outro tipo de onda, quando eu classifico quanto à natureza, são as ondas eletromagnéticas. Esse tipo de onda, então, a essência delas são vibrações eletromagnéticas. Né? É carga elétrica em movimento que interage com o campo magnético, que oscila e interage com a carga. Como que isso se dá? Bom, isso é uma temática para o 4º ano do ensino médio, né? Onde vocês vão ver justamente o eletromagnetismo. A interação de uma carga elétrica, de um elétron ou de um próton, que em movimento pode interagir com o campo magnético. E daí vem um cara que descobre uma coisa muito genial depois, né? Que é pegar o quê? Bom, então eu posso fazer um campo magnético gerar um movimento de cargas, né? Certo? Bom, mas como eu disse, esse é um assunto por um outro tempo. Então, o que são essas ondas? Ondas eletromagnéticas? São oscilações eletromagnéticas que se propagam em qualquer meio, seja material ou não material, ou seja, inclusive no vácuo, tá bom? Qual é o grande exemplo de onda eletromagnética? Luz, tá? Vai fazer ali oposição com o som, tá certo? Mas quase todas as radiações, como raio-x, raio gama, raios alfas, raios betas, são ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, frequência de AM, FM, do celular, da televisão. Então, vocês perceberam nesses últimos que eu falei que toda a nossa comunicação à distância se dá através de ondas eletromagnéticas. Tá? Ainda mais temos o micro-ondas, temos o infravermelho, lembra lá do calor, na forma de se propagar como irradiação? Tá? É uma onda eletromagnética que se propaga, tá? Irradiação, tá certo? E o ultravioleta, que também não deixa de ser uma radiação. Qual a principal característica desta onda eletromagnética? Além de que ela pode se propagar no vácuo, se propaga em meio material, mas ela pode se propagar no vácuo também. Todas as ondas eletromagnéticas, todas elas vão sempre viajar com a mesma velocidade, que é a velocidade da luz. Então, raio-x, todas essas ondas que eu falei, que são eletromagnéticas, viajam na velocidade da luz. Muito bem, agora nós vamos classificar as ondas quanto à sua forma. Sua forma de propagação. Tá? Bom, quando a gente classifica a onda quanto à sua forma, nós temos dois tipos de onda. As longitudinais, que são mais raras, e as transversais. O maior exemplo de onda longitudinal é o som e a onda na mola, que está aí na tela para vocês. Tá? Como eu disse para vocês, quando eu estico e solto uma mola, eu estou criando ali uma onda. Porque eu tenho uma zona de compressão ou de alongamento, e ela vai se propagando ao longo da minha mola. Tá? O que é uma onda longitudinal? Longitudinal, essa palavra quer dizer longitudinal, ao longo de. Por que ela recebe esse nome? Porque a vibração está na mesma direção que a propagação. Vocês não conseguiram entender, né? Olha para a tela, ó. A vibração, segundo esse desenho, está se dando na horizontal, tá? Ela vai comprimindo e alongando, certo?
E como que essa propagação como que essa vibração se propaga? Na horizontal. Ela vai e volta. Tá certo? Então, elas estão na mesma direção. Eu sei que é difícil de visualizar isso, tá? Mas isso é uma onda longitudinal. Vai ficar mais fácil você entender a longitudinal quando você entender a transversal. A transversal é a onda mais comum, a onda que vem na nossa cabeça, o desenho de uma onda que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em onda, ou pelo menos vem na cabeça de alguns, tá? Quando a vibração é perpendicular à propagação, que é o caso da onda na corda. Ó, a vibração aqui é o quê? É o subir e descer. Percebem? Então, a vibração aqui é o quê? Vertical. Mas como que essa vibração se propaga? Se propaga na horizontal. Ela vai e volta. Tá? Transversal, entenda-se como sinônimo de perpendicular. Pode ser entendido também. Tá? Entenderam? Então, veja. Olha aqui, ó. Eu tenho na corda a vibração da onda na corda, ela é assim, ó, para cima e para baixo. E a propagação dela é no sentido perpendicular, olha. Tá vendo? O meu movimento com a minha caneta é subir e descer, subir e descer, subir e descer. E aí eu movi a minha caneta na horizontal. Eu gerei o quê? O desenho de uma onda. Tá? Isso aqui é transversal. Transversal. O que seria longitudinal? Ó, eu tô vibrando aqui, ó, tá vendo a minha vibração? Ó, tá borrando ali porque é a minha vibração. E agora eu vou mover, ela tá vibrando na horizontal e eu vou mover a minha onda na horizontal, minha caneta na horizontal, ó. Tá certo? Então, o desenho da onda, esse aqui seria o exemplo da onda lá na mola. Tá? Esse aqui é o longitudinal. Tá? A vibração e a propagação têm a mesma direção. Opa, apagou. Longitudinal. Beleza, gente? Bom, um grande exemplo de onda longitudinal, além da onda na mola, eu já falei, é o som, tá? O som é uma onda longitudinal. Ela se propaga na mesma direção em que ela causa a vibração do meio onde está. Ok? E a última classificação de ondas é quanto à direção de propagação. Essa aqui é a mais simplória de todas. A onda pode se propagar em uma direção, em duas direções ou em três direções. Se ela se propagar em uma direção, ela é unidimensional. Se se propagar em duas, ela é bidimensional. Se propagar-se em três direções, ela é tridimensional. Tá certo? Aí, com certeza, talvez alguém já falou assim, professor, como é que pode existir uma onda unidimensional? Sim, ela só se propaga em uma direção, ela anda em uma linha. Como, por exemplo, essa onda que eu desenhei aqui, ou a onda na corda, ela é unidimensional. Tá? Para onde ela se espalha a vibração? Só no horizontal. Percebe? Tá? Então, ela é unidimensional. Toma cuidado com essa figura aqui, porque o som não é unidimensional. Tá tocando violão. O som não é unidimensional. Mas para o senhor não ir a corda do violão. Beleza. A onda que eu provoco na corda é uma onda unidimensional. Essa corda vai vibrar o ar ao seu redor. E aí vai provocar o som, que é tridimensional. Então toma cuidado com isso. Como é que seria uma onda bidimensional, professor? Quando eu penso em duas dimensões, gente, eu falo de superfície. Então, a onda na superfície de uma água, de um líquido, de uma superfície qualquer. Ela vai, ó. Tá vendo o desenho? Ó, eu joguei uma pedrinha aqui, ela vai para cá e para cá, né? Ó, se eu colocar o plano cartesiano, né, no sentido de x e y, tá? Mas essa onda aqui, ela não vai para o fundo do lago e volta.
ela se propaga apenas na superfície. Então, são 2 dimensões, tá? E tridimensional, a onda que vai se propagar em 3 dimensões, tá certo? Então, o som é uma onda tridimensional. Por quê? Quando eu falo, ou quando você está conversando com alguém de perto, né? Nesses tempos não dá para conversar muito de perto com as pessoas, quer dizer, a menos as pessoas da sua casa, né? Veja, a sua boquinha, ela não precisa estar na mesma altura da orelha da pessoa. Perceberam que isso aqui é uma orelha? Ah? Se a sua orelha estiver mais para baixo ou estiver mais para cima, você vai ouvir da mesma forma. Por quê? Porque o som, quando ele se propaga, ele não se propaga só numa linha ou só em 2 linhas ou em 2 dimensões. Ele se propaga em 3 dimensões. Então, pensa, ele vai para frente, para cima e para baixo e para os lados. Então, ele preenche toda a sala. Tá? Tanto que você já, talvez você tenha em casa, talvez já viu alguém que tem, ou viu na TV, os caras que têm aquelas caixinhas de home theater, que eles colocam no teto, no canto da sala. Certo? Se o som fosse bidimensional, quem estivesse aqui embaixo, sentado no sofá, não ia ouvir. Mas é uma onda tridimensional, então ela se espalha por todas as direções. Por isso a gente pode ouvir bem, né? Independente de onde se a caixa está embaixo, está em cima, está no meio. A gente não precisa estar na mesma superfície para ouvir o som. Ok? Olha aí, algumas questões simplórias para nós sobre os conceitos. Ó. Classifica as afirmações como verdadeiras ou falsas. Ondas que os surfistas pegam possuem características diferentes das estudadas na física. Verdade, está aqui o gabarito, né? Todas as ondas transportam energia. Verdade absoluta. Todas transportam energia. Perdão. Mas somente algumas transportam matéria? Não. Nenhuma transporta matéria. Ondas sonoras podem se propagar no vácuo? Não, o som não se propaga no vácuo. Na verdade, nenhuma onda mecânica se propaga no vácuo. Uma série de pulsos é onda? Verdade. Aqui parece que está errado a última, né? Isso aqui está errado. E essa aqui está certa. Beleza? Uma série de pulsos é uma onda. Uma única oscilação não é uma onda. É um pulso. 2. O som audível no ar pode ser classificado como eletromagnética e transversal? Não. Mecânica e mista? Não. Mecânica e transversal? Não, o som não é transversal. Ele é mecânico, sim, mas não é transversal, é longitudinal. Eletromagnética? Não, ele é mecânico. Longitudinal, ele é. Então, a resposta certa é a letra D. Ele é mecânico, o som, e longitudinal. Ok? O horário. Bom, eu não sei se aqui tem os gabaritos. Tem. Tá? Professor. Pois não. Tem 2 perguntas no chat. Quer que eu leia para o senhor? Se você puder ler, facilita. Bom, a primeira pergunta é um exemplo de unidimensional. A onda na corda. A onda na corda é unidimensional. Porque a corda, se você pensa numa corda fina, tá? Mas uma corda muito, muito grossa, ela tem espessura, tem largura. Tudo bem. Mas vamos imaginar uma corda fina, como a última corda do violão, as cordas da guitarra, que são fininhas. Então, ela é unidimensional, só tem uma dimensão, né? Ela não tem largura, espessura, só tem comprimento. Então, a onda ali, ela vai ser unidimensional, ela nem tem como não ser unidimensional, tá? Então, exemplo de onda unidimensional, onda na corda. Prossiga. E a outra pergunta são 3 formas, então, né? Natureza, forma e direção. Isso. Forma de classificação. Isso, muito bem. São 3 formas de classificar a onda. Quanto à natureza, tá? Então, aí você obtém as mecânicas e eletromagnéticas. Tá? Falam da essência da onda. Ok? Quanto à forma, longitudinal ou transversal, ou seja, como que ela se propaga. Se ela se propaga na mesma direção da vibração, longitudinal, se ela se propaga perpendicular à vibração, transversal. E aí, quanto à direção de propagação,
São se elas propagam em uma direção, duas direções ou três direções, que são as unis, bi e tridimensionais. Ok? Beleza, gente? Ó, eu vou deixar essas questões aqui. Valeu, professor. Imagino que agradeço. Vou deixar essas questões aqui, elas estão todas com gabarito. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever, tá? Elas estão todas com gabarito, senão a gente não avança. São 14h35. 36 agora. Elementos da onda. Vamos entender, então, o que são os elementos da onda. Esses caras aqui são importantes, né? Essa aula parece que a gente anda e não sai do lugar. É assim mesmo, porque a gente está conhecendo a ondulatória. Então, nós temos aqui alguns elementos da onda. Primeiro, crista. O que é a crista? Já ouviu a expressão, estou na crista da onda? Está na crista da onda? Talvez você não tenha ouvido. Por quê? Porque essa expressão é antiga. Crista é o ponto mais alto da onda. Ok? Crista. Então, tá aqui, ó, ponto mais alto. Tá aí no desenho. Oposto à crista. O que é o inverso da crista? O vale. O que é o vale? O ponto mais baixo da onda, ó. Os vales. Tá? Muito embora, muitas vezes, toda essa zona aqui, ó, que eu pintei, é chamada de vale, tá? Algumas vezes. Porque na geografia isso é um vale, né? Uma depressão. Ok? Que mais? Amplitude. Amplitudial. O que é amplitude, gente? A amplitude é a altura da crista ou a profundidade do vale, que tem que ser igual, eles são a mesma coisa, tá? Essas profundidades, essa altura da crista ou profundidade do vale, elas são medidas até um eixo central, tá? Que é essa linha pontilhada que vocês estão vendo, gente. Esta linha é uma linha imaginária, tá bom, gente? Que divide a onda no meio, tá? Se você procurar, for lá fazer uma onda na corda, aí você não vai ver essa linha central, porque não tem, tá bom? Ela é imaginária, ok? E por último, bem importante, o comprimento de onda. O comprimento de onda, gente, é o tamanho, é o comprimento, ou a distância que a onda se propaga, porque no caso dá o mesmo, a onda está se propagando, ó, aqui a velocidade dela, que a onda percorre, a distância que ela percorre, ou é o tamanho do comprimento de uma oscilação completa de uma onda, ok? Muito bem. E o que é uma oscilação completa de uma onda, professor? Uma oscilação completa é quando uma onda passar, sair de um ponto e voltar a um ponto equivalente. Então, por exemplo, sair de uma crista, agora estou de azul, e voltar a outra crista. Então, isso é um comprimento inteiro de onda. Ou, sai de um vale e volta em outro vale. Ou, o ponto onde a onda atravessa o eixo central, gente, ele é chamado de nó, tá? Então, tá aqui em verde, ó, ele é um nó. Então, para eu achar um comprimento de onda, eu tenho que sair de um nó, pular um e chegar no próximo nó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho uma distância que corresponde a um comprimento de onda também. A letra que nós usamos para comprimento de onda é uma letra grega chamada lambda, que parece um Y de cabeça para baixo, que eu acabei de desenhar aí na tela de vocês em verde. Tá? Então, se vocês olharem para o desenho em azul ou para o desenho em verde, vocês vão perceber que os dois vão representar um comprimento de onda. Tá? Então, o que precisa ter dentro de um comprimento de onda? Eu costumo dizer assim, gente, ó, precisa ter uma barriguinha inteira aqui, ó, e uma bundinha inteira para formar a onda. Ou seja, você precisa completar o S inteiro. Aí formou um comprimento de onda. A distância que ela percorreu, ou o comprimento desse S, tá certo? Pega o celular de vocês e vira a tela aí que ele vai virar um S agora, tá? A altura desse S, ou o comprimento desse S, é a distância que nós entendemos como característica da onda, denominado comprimento de onda. Esse cara é muito importante, tá? Porque ele é um limiar entre característica da onda e uma grandeza física. Bom, lambda. Se ele é um comprimento, no SI,
ele vai ser medido em metro. Tá bom? Beleza, gente? Olha que desenho colorido, muito bonito. Tá, todas as explicações estão aqui, tá? Também vocês podem estudar esse material que vai ser enviado, com certeza. Perguntas? Professor, Pois não? você pode repetir, fazendo favor, O que? a parte do comprimento? Posso? O comprimento de onda, ó, vamos ver o que está escrito aqui, ó. Corresponde à distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos, tá bom? Então, o comprimento de onda, ó, é essa distância aqui. Deixa eu passar uma outra cor por cima agora. Ai, não vai ficar legal. Peraí, me dá um minuto. Eu vou desenhar aqui, depois eu apago, tá? Ó, então eu tenho aqui uma onda, percebe? O comprimento de onda é uma distância medida em metros, como eu acabei de falar, entre dois vales consecutivos. Tô fazendo rápido aqui, tá ficando horrível, tá? Mas eu vou apagar esse desenho. Beleza? Isso é um lambda. Ou duas cristas consecutivas, que no meu desenho eu nem fiz aqui, ó. Então, essa distância, esse comprimento, que também é uma distância que a onda percorre, porque a onda está sempre se propagando, é um lambda. Ou a distância entre dois nós não consecutivos, também é um comprimento de onda. Isso aqui também é um comprimento de onda. Ou seja, você precisa, para ser um comprimento de onda, ter uma oscilação completa. Você precisa sair de um ponto, subir, passar no crista, ir para o vale e voltar no mesmo ponto. Então, se você sai do nó, tem que ir na crista, passar por um vale e voltar no nó. Tá? Se você sai da crista, tem que ir para o vale e voltar na crista. Se sai do vale, tem que ir no vale, tem que ir na crista e voltar no vale. Tem que passar pelo S inteiro. Tá? Aí é um comprimento de onda. Ó. Conseguindo enxergar esse S que eu estou falando, ó. Se vocês virarem a tela, ó, isso aqui é um S. É um comprimento inteiro. Ó. Passei por todos os pontos da oscilação. A partir daqui, ele começa a se repetir. Então, isso é uma oscilação completa, isso é um comprimento de onda. Beleza? Certo? Respondido, podemos prosseguir? Certo, professor, valeu. Ok, vou apagar isso aqui, tá? Eu vou deixar aí, porque vou perder tempo apagando. Bom, agora vamos falar das características da onda. Nós falamos dos elementos. Crista, vale, amplitude, comprimento de onda. Características, período e frequência. Tá? São grandezas parecidas, embora são parecidas, mas na verdade não são. São opostas, tá? São parecidas, mas não são. O que é o período? Quando a gente fala período, gente, como é que a gente mede período? Tempo. Beleza? Período, medida de tempo. Então, por isso o seu símbolo é um T maiúsculo, inclusive porque em inglês essa característica da onda é chamada de timing. Tá bom? Porque é um tempo. Tempo do que, professor? Tempo que a onda leva para realizar uma oscilação. Esse tempo, no SI, é medido em segundos. Então, eu gosto de dizer que é quantos segundos demora uma oscilação. Porque aí a gente vai ver que a frequência é o inverso. Do que é o período? É o tempo que demora uma oscilação. Medido em segundos, eu posso dizer que o período é quantos segundos demora uma única oscilação. Então, beleza? E o que é a frequência? É o oposto. É quantas oscilações a onda consegue realizar por período. Se eu estou falando do SI, por segundo. Tá? Então, frequência da onda, F minúsculo. Então, como é que ficaria a unidade dessa onda? Ficaria número de oscilações por período de tempo. Se eu estou falando do SI, por segundo. Ali, parece o quê? Parece um S? Não, né? Por segundo. Ok? Então, essa é a unidade de medida de frequência? Não,
porque para homenagear um grande físico, a gente deu o nome de oscilações por segundo de, quem sabe, Hertz. Vocês com certeza já ouviram falar isso. Rádio Pai Querer FM 95,4 MHz. Vocês não ouvem rádio, né? Vocês nem sabem o que é rádio. Oh, muito bem, vocês ouvem podcast, a nova geração. Hertz, mas não é só no rádio que tem essa expressão, vocês já devem ter ouvido falar, tá bom? O seu monitor aí, quantos hertz? Cadê o pessoal da informática? A minha tela é resolução Full HD 60 Hz. É uma medida de frequência, tá bom? Um dia eu chego lá para explicar sobre isso, beleza? Qual é o símbolo? A gente escreve Hertz, a unidade é Hertz, o símbolo Hz, ok? Então, recapitulando, o que é período? Vamos falar no SI, quantos segundos demora uma oscilação? Frequência, no SI, quantas oscilações em um segundo? Perceberam agora que os dois são opostos? Sim? Não? Pois são. Frequência é o inverso do período. Tá aí essa expressão física para nós. Agora, pensa uma coisa comigo. Se um é o inverso do outro, o outro também não é o inverso do um, já dizia o filósofo francês Jacques Tantan. Gostaram desse filósofo francês? Jacques Tantan. Muito bem. Se um é o inverso de um, o outro é o inverso do outro, o outro é o inverso de um. Ou seja, eu quero dizer que se frequência é o inverso do período, não é óbvio que período também é o inverso da frequência? Olha aí, já temos duas equações, hein? Na ondulatória. Na verdade, é uma equação só, né, gente? Tá? Frequência é o inverso do período, período é o inverso de frequência. Beleza? Então, são características da onda. E velocidade? Bom, finalmente, gente, a gente chegou em algo que a gente já conhece, já estudou. Velocidade é a distância. Primeiro ano, bons tempos, né? A física do primeiro ano. Eu não gosto muito, acho muito simplória, mas é bom, enfim. Bons tempos. Física do primeiro ano, velocidade é a distância dividida por tempo. E para a onda vai ser a mesma coisa? Sim, vai ser a mesma coisa. Só que o que acontece? Quando eu falo de uma onda, se eu analisar apenas uma oscilação, a distância que ela percorre é igual a quê? A um comprimento de onda. E o tempo que ela vai levar para percorrer é um período, porque período é justamente quanto tempo demora uma oscilação. Beleza? Então, se eu jogar na equação da cinemática, olha aqui, ó. No lugar de ΔS, eu posso pôr o lambda, e no lugar do ΔT, eu posso pôr 1 sobre F, ou posso pôr o período, porque 1 sobre F e período é a mesma coisa. Então, eu chego na equação fundamental da ondulatória, porque o F está dividindo aqui, ele vai para cima multiplicando. Equação fundamental da ondulatória. Velocidade de propagação de uma onda, de propagação, tá? É velocidade mesmo, ela saindo de um ponto e indo para outro, não tem a ver com a vibração. Tá? Claro que tem a frequência, ali tem um problema de onda. Mas eu não estou falando de vibração agora, estou falando da velocidade com que uma onda se desloca. Pelo meio, material ou não, mas a velocidade com que a onda se desloca. Nada mais é do que lambda vezes F. Frequência vezes comprimento de onda. Tá? Então, é a equação fundamental da ondulatória. A vovó lambeu a faca. Sabe? Quando ela passa a manteiga, sua avó faz isso, né? Passa a manteiga no pão, sobra aquele restinho de manteiga na faca. Ela não bota aquela linguana na faca, não faz isso? Que Deus a tenha, a minha avó fazia isso. Vovó lambeu a faca. Mas é claro que se frequência é o inverso do período, eu poderia reescrever essa equação assim, ó. Lambda, no lugar de F, coloco 1 sobre T. Não é? E aí a minha equação fundamental da ondulatória é velocidade, é lambda sobre período. Nossa, professor, são duas equações? Não, gente, para com essas piras de equações, é uma equação só está escrita de uma forma diferente. E para homenagear minha avó, se a primeira, a vovó lambeu a faca,
Essa aqui é quando a manteiga é nova, né? Não fica aquele pouquinho de manteiga na tampa. Aí a vovó lambe a tampa. Acontece nas melhores famílias. Nas piores, então, minha nossa. Ok? Vamos ver se a gente faz um exercício. Agora em Brasília são 14 horas e 50 minutos. Muito bem, exercício de número 1. Olha, o EPG. Olha aí, para vocês verem que fácil, hein? Fácil de passar no EPG. Vocês podem. Ao caminhar, o caminho percorrido por uma onda durante o período, damos o nome de... O caminho, ou a distância, ou o deslocamento realizado por uma onda durante um único período. O que é isso, gente? É a letra C. C de comprimento de onda. Beleza? Muito bem. Agora vamos fazer uma conta. Finalmente, aqui, exercício número 2. Vamos fazer uma conta, porque a Ana já estava impaciente, que a gente não tinha feito nenhuma conta hoje ainda. Então vamos fazer. Exercício de número 2. Aqui do lado. Uma onda se propaga numa corda homogênea com velocidade de 400 metros por segundo. Então, vou colocar aqui, velocidade 400 meters per second. Para quem não fala francês, 400 metros por segundo. Sabendo que a distância entre duas cristas consecutivas é de 25 centímetros, calcule a frequência da onda. Bom, aqui, meus amores, vocês precisam saber o que é isso aqui. Opa! Distância entre duas cristas consecutivas. Preciso voltar ou vou já entender o que é isso aqui? Duas cristas consecutivas. O que é isso? É o comprimento de onda. Só que ele falou de uma forma diferente, porque ele queria saber se você estava esperto. Então, aquele ali é o próprio lambda. 25 centímetros, ok? Ó, então isso aqui é quem? Lambda, a distância entre duas cristas consecutivas. O que ele vai perguntar? Bom, gente, ele deu a frequência, deu lambda, deu velocidade, deu lambda, ele só pode perguntar ou frequência ou período. O que ele pergunta é justamente a frequência. Muito bem, vamos calcular. Com qual equação? Equação fundamental da ondulatória. Vovó lambeu a faca. Ai, que nojo. Agora, percebe uma coisa, gente. Eu tenho um problema de unidade de medida aqui. É óbvio, é nítido. Vocês já têm maturidade, gente. Vocês estão no 3º ano da melhor escola do sul do mundo. Vocês sabem que vocês não podem pôr a velocidade em metros por segundo numa mesma equação, colocar uma distância em centímetros. Porque a velocidade não está em centímetros por segundo, está em metros por segundo. Então, esse meu lambda aqui, eu vou ter que convertê-lo. Ok? Professor, como é que eu converto de metros para centímetros, para metros, para segundos, para... Bom, o centímetro é a 100ª parte do metro. Ok? Então, eu só dividi isso aqui por 100. Tá bom? O Juan já tinha feito essa conta de cabeça. 25 centímetros é 0,25 metros. Beleza? Então, é isso que vai para a equação. Não é o 25. Certo? Então, está lá na minha equação que eu vou pôr o 0,25 vezes o F. E aí ficou chuchu beleza, né? Eu vou isolar o F. Como? Mandando 400, mandando 0,25, estava multiplicado F, por outro lado, ele vai dividindo. Beleza? Quanto que vai dar essa conta aí? 1.600, tá? 0,25 é 1/4, então dividir por 0,25 é o mesmo que multiplicar por 4. 400 vezes 4, 1.600. O quê? Hertz. Ok? Muito very good. Vamos para a próxima. Vamos ver se a gente consegue fazer. 14h55 em Brasília. Nas competições de salto número 3. Estou no 3. Tudo bem, gente? Foi muito rápido?
Número 3. Nas competições de saltos ornamentais, um dos objetivos do atleta é cair na piscina, espirrando a menor quantidade possível de água. Mas, por mais perfeito que seja o salto, sempre ocorre uma perturbação na superfície da água. Beleza? Para que serve esse texto aqui de cima? Para nada. Parece questão do Enem. Só quer dizer que contextualizou, então ele conta uma história ali em cima que, não necessariamente, a pergunta não vai depender de nada do que está ali. Normalmente, o período do pulso provocado é de aproximadamente 1,600 minutos. Qual é a frequência em hertz? Então, ele deu o período do pulso, tesão. 1/600, o quê? Segundos? Não, minutos. Qual é a frequência em hertz? Beleza. Frequência é o inverso do período é o inverso da frequência. Mas eu não posso jogar na equação o valor que eu tenho do período, porque não vai dar em hertz. Porque para ser hertz, o período tem que estar em segundos. Beleza? E como é que eu vou converter isso aqui? Gente, não tem fórmula agora para converter. Você vai ter que usar sua cuca. Tá? Vai ter que usar a sua cuca. Vamos pensar aqui. Ela realiza o período é de 1/600. O quê? Minutos. Beleza? 1 minuto tem quantos segundos? 60. Então, para converter isso aqui para minutos, eu vou multiplicar por 60. Isso aqui vai deixar de ser minuto, então vai passar a ser segundo. Beleza? Não é assim que a gente converte minuto para segundo? 1 minuto, 60. 2, 120. 3, 180. É multiplicando, é o que eu estou fazendo aqui. Então, vai ficar 60 por 600. Foi embora os zeros. 6 por 60, que é o mesmo que 1 por 10, que é o mesmo que 0,1 segundos. Beleza? Agora eu posso jogar na minha equação lá. Frequência é 1 sobre período. É 1 sobre tesão. Frequência é 1 sobre 0,5. 1 dividido por 0,1. 0,1 é 1/10, né? Então dá 10. 10 o quê? Hertz. Beleza, Tereza? Tranquilo, Murilo? Não podemos ir embora antes de fazer o 4, pelo menos. Tá? Porque aqui eu tenho o desenho de uma onda. Tá bom? Olha só. Dada uma onda com um comprimento de onda de 40 centímetros, opa, eu tenho um dado aqui. Vamos se esquecer. Tem uma informação. Vou registrar aqui, ó, 40 tá em centímetros. Que lambda horrível. 40 centímetros. Beleza? Calcule. Letra A, o período da onda. Vocês percebem, gente, eu não sei se vocês vão conseguir perceber pela transmissão, mas depois, se vocês baixarem o arquivo, vocês vão ver que no eixo X, o eixo horizontal, eu tenho tempo em segundos. Tá? Não é a distância que ele se propaga, é quanto tempo ele leva. Então, respondendo a letra A, ó, ele levou quantos segundos para fazer uma oscilação completa? Não sei se vocês conseguem ver aí. Tem esse problema, né? A tela não fica 100% nítida. Ele leva 2,0 segundos. Ou seja, o período é 2 segundos. Então, aqui, toma cuidado com esse gráfico, porque ele pode estar aqui no eixo horizontal a distância ou pode ser o tempo. Beleza? Letra B, frequência da onda. Vou fazer aqui embaixo. Se eu tenho período, frequência é 1 sobre período, ou seja, 1 sobre 2 segundos, ou seja, 0,5 Hz. Beleza? C, velocidade de propagação da onda. Velocidade de propagação, vovó lambeu a faca. Ok? Eu tenho lambda. Mas eu vou ter que converter esse lambda, porque está em centímetros. Eu vou fazer na próxima página, tá bom? Prosseguindo aqui, ó. Letra C. Vovó lambeu a faca.
Você pode usar a vovó-lambeu a tampa, porque você tem o período e tem a frequência. Então, você tem tesão e tem F. Tá? Bom, então, o meu lambda, como é que eu vou fazer para ele virar metros? Aqui em cima, ó. Vou fazer aqui embaixo, melhor. E é 40 centímetros, que se eu dividir por 100, passa para metros, que dá 0,4 metros, ok? Então, vamos lá. Vovó lambeu a faca. Velocidade de propagação, 0,4, vezes a frequência que eu acabei de calcular, que é 0,5. 0,4 vezes 0,5 é 0,2 metros por segundo. Tá? Eu usei tudo no SI. Então, é metros por segundo. Vale. Gente, isso é uma coisa que não dá para calcular. Ou você tem o gráfico que mostra essa informação, ou você não tem. E acabou. Tá? Então, olhando lá para o gráfico. Ó, qual é a altura da crista? Está aqui no gráfico. 50 centímetros. Não sei se vocês conseguem ver. De novo, eu peço desculpas. Mas também não é culpa minha, né? Tá? Então, isso aqui é a amplitude. Ou isso aqui é a amplitude. Então, esse dado não dá para calcular, não vai em equação nenhuma. Tá bom? Ou é uma informação que é te dada, ou não é te dada. Tá? Então, respondendo a letra D, amplitude 0,5 metros, né? Beleza? Que é os 50 centímetros. Tem alguém pedindo para entrar agora? Não é possível. Não sei. Tocou aqui, mas enfim. Pessoal, posso fazer mais uma? São 3 e 2. Tudo bem? Vocês têm aula depois? Ou vocês precisam sair? É melhor desligar? Professor, a gente vai ter aula de inglês depois. 3 e 15, aula de inglês? Tá bom. Então eu vou encerrar por aqui. Tá? Na próxima aula, eu posso depois fazer um vídeo e mandar para vocês a resolução desses exercícios aqui, desses dois. E aí, quem quiser já ir trabalhando, pode ir trabalhando. Tá? Se não, daí na próxima aula a gente começa retomando eles. Tá bom? Deixa eu parar minha transmissão aqui. Certo, gente? Então eu faço assim, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar depois e perguntar. A gente passou rápido por algumas coisas, né? Tem umas questões lá de vestibular com gabarito para vocês lerem e se familiarizando com a questão do ondulatório. Beleza? Temos 23, tínhamos 24 no início. Bom, tudo bem. Então é isso. Agradeço a paciência e a presença virtual de todos. E lembre-se, estou sempre à disposição, qualquer coisa me escrevam, manda mensagem, mande áudio. E é isso, tá? Não se desespere com as sondas, estamos só começando. A gente vai seguimos adiante. Um abraço para todos.